O primeiro tópico de casada é o C de conexão. Então sabe que ela quer que você fique por perto. Eu quero começar contando uma história muito interessante, e isso é um fato. O exército hebreu dos tempos antigos, isso há muitos séculos atrás, quando qualquer soldado se casava, ele tinha por direito de ficar 1 ano na sua casa, alegrando a sua esposa. Mas talvez você hoje, pode até pensar, nossa, mas que descanso bom, que folga maravilhosa é essa? Mas um soldado não gostaria de ficar muito tempo em casa, ainda mais deixando de fazer uma coisa que ele deseja fazer. Seu país está em guerra e ele servir com honra o seu país. O que acontece é que, um exemplo que a gente viu recentemente é nessa pandemia, muitos casais não gostariam de estarem na mesma casa juntos por tanto tempo assim. As casas e os apartamentos mais atuais, eles são muito pequenos. Então uma família de 5 pessoas tem que se espremer e se apertar em espaços pequenos e não deixam de ter privacidade, sossego, tranquilidade. Um quer fazer alguma coisa, quer assistir algum programa, mas acaba não tendo essa possibilidade, porque como eu vou assistir um programa sem incomodar o meu outro familiar? Enfim, o fato é que a sua esposa, ela deseja isso, desde sempre. Desde sempre existiu essa necessidade da mulher de se conectar. Sempre existiu e sempre vai existir. Entende? O que eu quero falar para você é que esses soldados que eram liberados da chamada ao exército por 1 ano, mostrava que existia uma necessidade dele, como recém-casado, se conectar com a esposa, para que a partir daquele momento ele continuasse conectado com ela, mesmo sem necessariamente estar com ela. Então, os primeiros momentos do seu relacionamento, os primeiros meses, os primeiros anos do seu relacionamento determinam como vai ser todo o seu relacionamento. Mas no dia a dia, da mesma forma, os primeiros momentos que vocês têm um com o outro vão determinar como vai ser o resto da noite. Normalmente, no mundo que a gente vive, homem e mulher precisam trabalhar fora. E quando eles chegam em casa depois de um longo dia de trabalho, ambos estão esgotados, estão cansados, mas as necessidades de um é claramente diferente e quem sabe até oposta do outro. A mulher, mesmo cansada, ela precisa ver a casa arrumada e organizada para ela descansar melhor. O homem cansado, ele precisa ficar quieto, em silêncio, ver algum programa que ele gosta, simplesmente relaxar para então recuperar as energias. Mas nesse momento, eu quero dizer que você precisa ter conexão com a sua esposa, pelo menos demonstrando que você quer se conectar a ela. O que seria conectar? Talvez nos primeiros meses, nos primeiros dias ou semanas do casamento de vocês, para onde quer que você fosse na casa, para onde quer que você fosse, a sua esposa gostaria de estar com você, não é verdade? Dessa forma, eu acredito que a sua esposa gostaria também de ver você cuidando dela, você próximo a ela e demonstrando até querendo conectar com ela. Um exemplo disso, se ela estiver organizando o jantar, você esteja na cozinha também, ao invés de assistir televisão. Mesmo que você não saiba nada sobre cozinha, mas simplesmente pegar os pratos, arrumar a mesa, cortar alguma coisa, amolar uma faca, pode demonstrar para ela que você está tentando se comunicar. E isso, acredite, você vai estar somando muitos pontos no seu casamento. Claro, você não precisa ficar a noite inteira com ela, tentando se conectar com ela. Afinal de contas, você também tem as suas necessidades. Mas uma segunda ideia é de você sentar perto dela e ler algum livro, ou então uma coisa bem legal é você olhar para ela e conversar com ela perguntando como foi o dia dela. E não tente consertá-la. A gente vai falar sobre isso depois. Não dê respostas ou opiniões, apenas ouça ela com interesse de ouvir as necessidades dela, de como foi o dia dela. Enquanto ela vai arrumar as coisas, enquanto ela está se organizando, arrumando tudo ali, ela vai querer falar de como foi o dia, o que ela achou. E
pare nesse momento para você reparar. Eu sei que não é muito comum para nós homens conseguirmos reparar em detalhes. Afinal de contas, o nosso radar azul não foi programado para captar esses pequenos detalhes. Mas você, nessa hora, precisa concentrar muita força e muita atenção para reparar no cabelo da sua esposa, nas sobrancelhas, nos brincos, na cor do batom, ou se ela está com batom ou não, nas unhas dos pés, nas unhas das mãos. Você precisa perceber esses detalhes nela para você pontuar. Por exemplo, nossa, esse brinco que você colocou hoje está muito legal, combinou muito com você. Eu reparei que você colocou o brinco igual ao seu cinto ou igual ao seu sapato. Então, ela vai adorar, ela vai achar incrível o fato de você estar percebendo ela e também dar os seus ouvidos a ela. Uma coisa que eu aprendi com o meu pai foi que, às vezes, as pessoas não querem conselhos ou não querem respostas. Elas só querem os nossos ouvidos. É como um travesseiro. Então seja o travesseiro da sua esposa, seja os ouvidos da sua esposa, pergunte a ela como foi o dia dela, com interesse de ouvir dela a resposta. E não fale do seu dia, só se ela perguntar. Mas faça perguntas para ela que faça com que ela fale mais com você. Porque ela vai perceber que você está tentando conectar-se com ela e ela vai se sentir muito amada com isso. Isso vai ser ótimo. E talvez você pode até falar assim, André, mas está na cozinha com a minha esposa, isso não é nada masculino, eu quero fazer coisa de macho, coisa de homem. Mas deixa eu te falar, nenhum general hebreu zombava do seu soldado por ele estar 1 ano na casa dele, se alegrando com a esposa dele, né? Fazendo amor com ela, namorando ela, conhecendo ela, se adaptando a ela. Então ele não era zombado por isso. Eu sei que você gostaria de estar com seus colegas, eu sei que você queria defender a pátria, mas você precisa criar essa conexão, criar essa atmosfera com a sua esposa. Afinal de contas, ela é a pessoa mais importante da sua vida. Foi com ela que você se tornou um só. Não foi com seus pais, não foi com seus parentes, não foi com seus amigos, com seus irmãos, não foi com mais ninguém. Você se tornou um com ela. E isso, para ela, é muito importante. Você não precisa ficar um período todo, como eu falei, mas se você demonstrar que você quer se conectar com ela, isso vai ser de grande valia, acredite. Não há dúvidas que você vai estar fazendo uma coisa que para você possa não parecer tão masculino, mas acredite, isso vai ser uma atitude honrosa. E você precisa entender que, é o exemplo dos soldados hebreus, eles eram respeitosos e honrosos no campo de batalha. Mas na sua casa eles eram amorosos. Então vista esse papel, assuma esse papel. Quando você estiver lá fora, com seus amigos, no seu trabalho, seja um homem de honra, um homem respeitoso, um homem íntegro e de caráter. Mas quando você chegar em casa, seja um homem amoroso. Porque acredite, você vai estar somando muito com a sua esposa. Outra coisa que pra gente é muito difícil fazer, mas que você precisa colocar em prática, e se esforçar muito para isso. Mas se você fizer, você vai somar muitos pontos com a sua esposa, de olhar nos olhos. As mulheres têm uma necessidade de que elas sejam olhadas nos olhos. Eu sei que isso pode parecer estranho para nós homens. Uma vez eu fiz essa experiência. Eu cheguei em um lugar e fiquei olhando para um homem, fixamente nos olhos dele, de longe. E aí eu percebi que ele ficava desconcertado, ele olhava para um lado, olhava para o outro, ele girava a cadeira, arrumava a gola da blusa, e ele ficou muito estressado, fechou a cara, e em algum momento ele fez assim. Aí eu fiz assim, não é nada não. Foi muito estranho, mas eu queria fazer essa experiência. Quando a gente olha um homem nos olhos, ele fica muito estressado, muito irritado com isso. Porque ser olhado nos olhos, ou quer dizer que você está admirando muito uma pessoa, mas depende quem é a outra pessoa, depende da circunstância, ou então demonstra que você está sendo extremamente desrespeitoso. Olhar alguém nos olhos para um homem não é muito legal, né? Então o homem, ele empenha muita honra e respeito no olhar. Agora, se ele olha, então olhar para um homem fixamente pode ser muito desrespeitoso. Mas quando um homem olha para uma mulher,
pode criar uma atmosfera de atração ou até de sedução. Então, se um homem ficar olhando por muito tempo fixo nos olhos de uma mulher, pode acontecer um clima ali, porque as mulheres foram feitas para serem olhadas nos olhos. Então, quando, por exemplo, já aconteceu coisas aqui no meu relacionamento, que eu fiquei chateado, aborrecido, se tinha uma coisa que eu não conseguia fazer, era olhar diretamente nos olhos da minha esposa. Quando tem alguma coisa errada, eu tenho dificuldade de olhar nos olhos dela, mas adivinha o que ela fala para me fazer? Olha nos meus olhos e fala isso. Por quê? Quando ela pede para você olhar nos seus olhos, ela vai saber se você realmente está bem ou não está. Porque quando a gente não está bem, a gente não consegue fixar os olhos em alguma coisa. A gente quer desviar o olhar, olhar para baixo, ou a gente tem um olhar meio incerto, entende? E a mulher, ela foi projetada para perceber esses detalhes. Então, ela pede para olhar nos seus olhos e te pergunta se você está bem. Se com seus olhos você responder que você está bem, ela vai acreditar em você. Mas se você falar que está bem, mas os seus olhos demonstrarem que você não está bem, acredite, ela vai querer conversar, sentar e conversar com você. Então, para a mulher, a conexão olho no olho, face a face, é fundamental. Entende? Então você precisa colocar isso em prática no seu relacionamento. Olhar nos olhos dela. Isso é muito importante. Isso cria uma conexão tremenda. Mas talvez, eu te contando todas essas coisas, você se sinta até um pouco culpado ou acusado por se achar incapaz de fazer essas coisas. Mas eu quero te tranquilizar com algo. Fique tranquilo. Nenhum homem vai ser capaz de satisfazer uma mulher emocionalmente plenamente. Então fique tranquilo. Mas acredite, na medida que você comunicar para sua esposa que você está querendo se conectar com ela, ela vai perceber isso. Então, essa questão da conexão para a sua esposa é muito importante. Você quer perceber? Você quer saber de uma coisa? Quando você chega do trabalho, a sua esposa, ela vai perseguir você pela casa. Ou ela fazia isso no começo do relacionamento, porque é estar perto, é estar conectado. E estar conectado é a forma que ela tem de demonstrar que você é importante e que ela te ama. Então, o jeito dela se conectar é desse jeito. Então, você pode, talvez, demonstrar reciprocidade, demonstrar conexão para ela, quando você chega do seu trabalho e deixa o seu jornal, a sua cerveja, o seu refrigerante, deixa de ver notícias sobre esporte, deixa de ver as redes sociais, para tirar um tempo de conexão, um tempo de qualidade com ela. Isso vai ser muito importante, porque quando você se conecta com ela, você está atendendo uma necessidade dela. O que acontece dentro do casamento é que homens e mulheres, eles têm uma forma rosa e azul de se relacionar. O homem, ele tem a independência e a mulher, ela tem o envolvimento. Então, quanto mais envolvido o casal estiver, mais amoroso eles vão estar. Acontece que o homem, emocionalmente falando, ele se esgota muito rápido, muito fácil para se manter envolvido com as coisas da mulher. Porque algumas coisas que ela gosta de fazer, ele não gosta. Ele precisa se abastecer tendo um lado independente. Você entende o que eu quero dizer? Ela quer que eles fiquem envolvidos, mas ele quer ter um momento a sós. E quando ela começa a ir para perto dele, querendo se envolver, ele imediatamente acha isso desrespeitoso, acha que ela está invadindo o espaço dele, sendo intrometida, talvez sendo muito entrona, ou tirando a liberdade que ele tem. Então o homem precisa dessa independência. E qual que é a forma que ele vai tentar tratar da sua mulher? Querer que ela seja independente, que ela faça as coisas da casa, da vida dela, sem necessariamente ficar contando com ele. E da mesma forma, ele vai querer sair para um programa, sair para jogar bola com os amigos, fazer alguma coisa, sem contar para ela. Ele quer ser independente. Então, se ela quer que ele faça alguma coisa e eles se envolvam, ele acha desrespeitoso. Mas para ela, isso, ser independente, é desamoroso. Mas para ele, ser envolvido é desrespeitoso. Então, a grande questão é que você se casou com uma pessoa e você precisa cultivar uma interdependência.
Porque a interdependência é a forma de ter um certo envolvimento. Então a sua esposa, quando ela se aproxima de você, ela não quer ser uma dominadora. Pelo contrário, quando ela se aproxima de você, é que ela de alguma forma quer saber o que se passa dentro de você para vocês dois se relacionarem melhor. Então, por exemplo, se você for fazer alguma coisa, você pode fazer, você precisa falar que você vai fazer. Você precisa comunicar que você vai jogar bola e que tem um dia da semana para isso. Desde que seja claro, desde que seja estabelecido e combinado de comum acordo, tá tudo certo. Ela vai sentir que você está envolvido com o relacionamento e você vai se sentir independente e livre para fazer as coisas que você gostaria de fazer.